Glória a Deus. Queridos irmãos, olhamos para a palavra de Deus em Gênesis capítulo 28. Lemos com o favor de Deus. Neste texto das Escrituras, a Bíblia diz acerca de Jacó. Versículo 15. Gênesis 28, versículo 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque eu não te desampararei até cumprir aquilo que te tenho dito. Vamos ler juntos de novo? Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Querido Senhor, damos-te graças desta palavra produzir fruto com abundância na nossa vida. Graças, querido Espírito Santo. A tua unção e do teu poder sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Jacó está a ter uma revelação de Deus. Uma poderosa revelação de Deus. Jacó tem uma poderosa revelação de Deus acerca da sua aliança com Deus. E ele faz um voto com Deus. Faz uma promessa com Deus. No versículo 16 diz que acordou Jacó do seu sono. E disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar. E a casa de Deus, a porta dos céus. É a casa de Deus. Por isso ele chamou aquele lugar Betel. O versículo 20 diz que ele fez um voto com Deus. Dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, certamente te darei o dízimo. Jacó tinha ouvido o seu pai Isaac falar sobre isto. Tinha ouvido seu avô Abraão falar sobre isto. Tinha conhecimento acerca da aliança com Deus, de se poder ter uma aliança com Deus. E ele está numa situação desesperada. Ele vai nesta altura da sua vida a fugir do seu irmão Esaú, que planeou matá-lo. E porquê? Pela razão de que Jacó tinha usado de astúcia contra o seu irmão e tinha ficado com os direitos de primogenitura e com a bênção de Deus, que era, naquela época, no costume da época e no costume da tradição, era para o mais velho. Não raras vezes, os primogênitos ficavam com toda a herança para que não houvesse repartição nem divisão de valores. Toda a bênção e toda a herança e toda a riqueza e tudo o que vinha de trás passava para o primogênito, e os outros todos não recebiam nada. Recebiam se o primogênito quisesse. E Jacó, astucioso, inventou um plano contra o seu irmão e, pensando sobre isto, sabendo que o outro era o primogênito, Esaú, e sabendo como ele era uma pessoa desatenta, pouco comprometido com as coisas de Deus, e ele muito mais atento e muito mais com um foco sobre os alvos e as coisas que queria alcançar, estava ele a preparar um guisado muito bom, com um cheirinho muito agradável, e o outro tinha ido caçar. E quando chegou todo esfomeado, sentiu aquele aroma do perfume daquela comida tão boa, imediatamente quis deitar a mão à comida, mas ele disse, não, esta comida é minha, fui eu que a fiz. Mas se me venderes e trocares por esta comida o direito à tua primogenitura, eu dou-te. Olha a resposta do irmão. Que me adianta a primogenitura se eu estou a morrer de fome? Que me importa a primogenitura se eu morro de fome?
Dá-me então a comida e fica lá com a primogenitura. E ele imediatamente aceitou o negócio. Está feito, fechado. Não foram ao notário. Não foi preciso, mas a palavra dele foi que vendeu o direito à sua bênção, vendeu a sua bênção por uma panela de lentilhas. Por isso ficou esta expressão, vender a bênção por um prato de lentilhas. Ficou essa expressão até os nossos dias. Vender o melhor que há por nada. Vender o maior valor, a maior bênção, por uma coisa insignificante. Isso fez Esaú. Tal era a fome que estava a passar no momento e o aperto e a opressão que sentia. Quero ver-me livre deste momento, ver-me livre desta coisa e vou. Também não interessa. Pronto, eu fico lá com a bênção. E o outro aceitou o negócio logo. Que mau negócio que Esaú fez. Vendendo a bênção de Deus. Você sabe que há hoje dentro do cristianismo muita gente que até nem acredita em bênção nenhumas. Não acredita na bênção da cura, não acredita na bênção de ser abençoado por Deus e prosperado em bênçãos financeiras, não acredita em nada. Acredita só na salvação e ponto. Não acredita em pedir e crer de todo o coração e ser cheio do Espírito Santo de Deus e haver a manifestação dos dons e curas e milagres e sinais. Não, isso era para outro tempo, isso era para o tempo dos apóstolos, isso já não é desta dispensação e, portanto, estão a vender a bênção de Deus pela incredulidade que têm. Nem lentilhas comem. Tal é a incredulidade que têm, ao menos o outro ainda aproveitou uma panela de guisado. E estes nem por um guisado, é apenas e só a sua incredulidade brutal, que já não acreditam nas páginas das Escrituras, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há outros que vendem as suas bênçãos por conveniências, por conforto, por distrações, por falta de empenhamento, por falta de compromisso. Vendem as suas bênçãos porque não estão dispostos a pagar um preço para que essas bênçãos se tornem ativas e realidade na sua vida. Por causa do comodismo. É possível ainda hoje vender as bênçãos a troco de quê? A troco de perder tempo. A troco de ficar na pasmaceira das telenovelas. A troco de ficar sem orar. A troco de ficar na pasmaceira dos passeios, das confraternizações. A gente tem que confraternizar todos os dias, senão não é dia sem confraternizar. Mas passa um dia, 2, 3, uma semana, 2 sem orar e não há problema nenhum. Estão a vender as suas bênçãos, estão a vender os seus sonhos, estão a vender os seus projetos, estão a vender a concretização dos seus sonhos, porque sem algum sacrifício não há resultados. E nós temos que nos apresentar diante de Deus em sacrifício vivo, mantendo o foco, mantendo a nossa concentração, mantendo o nosso compromisso com o poder de Deus, enchendo-nos diariamente do poder de Deus, porque bem sabemos as ciladas astutas que o diabo tem para nos roubar e para nos destruir, só se não puder. Meus queridos irmãos, nós aprendemos tanto com esta palavra, aprendemos tanto com a palavra de Deus. Aprendemos tanto com as Escrituras. Com Faraó até aprendemos algumas coisas. Aprendemos que não adianta nada ter sonhos e não saber como os tornar em realidade. Se não fosse José a ensinar ao Faraó qual era o valor do sonho que tinha tido, o famoso sonho das 7 vacas magras e gordas e das espigas boas e das espigas estiadas. Se não fosse José a transmitir o entendimento, a revelação, o conhecimento de Deus, o Faraó nunca tinha percebido nada. Então nós vemos ali um homem com um grande poder nas suas mãos, uma autoridade sobre a terra naquela altura, mas todo o poder que tinha e toda a autoridade que tinha não iam impedir o sofrimento que se aproximava de uma grande e pavorosa fome que se aproximava sobre toda a terra durante 7 anos, depois dos 7 anos de abundância. Primeiro 7 anos de abundância. Deus deu um sonho, mas a revelação e os sonhos de que adiantam se a pessoa não os sabe concretizar e não os sabe realizar?
Foi preciso o entendimento e a sabedoria de José para chegar com um plano elaborado. Esta é uma história lindíssima. Nós estávamos a falar anteriormente sobre isto e, se me permitem, voltamos só um momentinho lá para tratar como José, quando saiu da prisão e foi apresentado a Faraó, no capítulo 41, ele disse a Faraó, então, a revelação do seu sonho e disse que vêm 7 anos de grande abundância, Gênesis capítulo 41, versículo 29, e que depois se seguirão, versículo 30, 7 anos de fome em toda a terra. E o que devia ser feito a seguir. Portanto, haver um sonho, haver um projeto, ou haver uma informação acerca de um problema, há um problema. Como se vai fazer a seguir? Problemas. Quem não tem problemas? Problemas para resolver. O segredo e a sabedoria de Deus está em saber como fazer, como agir, como resolver, como tratar, como pedir de Deus sabedoria para o fazer, para o resolver e para o tratar. Então ele avisou o Faraó e disse ao Faraó, diante dos seus líderes naquela altura, e disse: o sonho do Faraó é duplo, quer dizer que isto começa já. E no versículo 33 diz assim: Faraó escolha um homem sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra durante os 7 anos de fartura. 1/5, 20%. Criando reservas durante os tempos de abundância. Que conselho tão sábio que todo o mundo das autoridades e do mundo político que dirige as nações devia saber. Para todos nós, todas as casas e famílias, nos tempos de abundância, guarde reservas. Nos tempos de abundância, crie reservas. É esta palavra de sabedoria que vem de Deus, dizendo: os tempos de grande abundância, crie grandes reservas. Em vez de esbanjar, de gastar tudo, para que haja reservas criadas para os tempos de menos fartura e de alguma escassez. Por isso é que as pessoas que retêm abundância nos tempos de escassez progridem muito e avançam muito, porque depois a desvalorização das coisas todas em tempos de apertos enormes, os valores que os bens têm, em muitos casos, caem a pique, caem para metade. E quem criou reservas é capaz de os comprar facilmente. Amém? Mas isto está aqui. Nós olhamos para esta palavra e, ao olhar para esta palavra, percebemos a sabedoria de Deus transmitida para as nações, transmitida para os povos, transmitida para as famílias, para as casas, para cada pessoa, para cada ser humano. Uma sabedoria que deve ser retida, que deve ser guardada, que não deve ser desprezada, porque ela não é uma história. É a história da própria vida e das sociedades e do mundo em que vivemos ao longo destes milhares de anos. Este conselho foi agradável ao Faraó. E então o Faraó fez uma coisa extraordinária. Escolheu imediatamente a ele, a José, para ele liderar este projeto. Ora, este texto é um texto maravilhoso, porque outro homem de grande sabedoria na Bíblia, chamado Salomão, em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 13 e no versículo 4, ele fala sobre estes mesmos passos de sabedoria. Os mesmos. Quer dizer que esta sabedoria de Deus é revelada e é uma sabedoria tomada para nós como um exemplo. Provérbios capítulo 24, versículo 3, diz... Provérbios 24, versículo 3, não é 23. 24, versículo 3. Ora, leia comigo. Com sabedoria se edifica a casa. Com entendimento ela se firma, se estabelece.
e pelo conhecimento se encherão as recâmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Vamos transformar estas 3 palavras em 3 palavras mais próximas dos nossos dias, que são informação, entendimento ou compreensão e sabedoria. Com informação. O acesso à informação no tempo do faraó não se compara ao acesso à informação no nosso tempo. O acesso à informação que receberam daquele sonho, mas não havia entendimento, compreensão para entender o valor do que estava ali guardado dentro. É muito interessante que foi o próprio José quem refere isto ao dizer em Gênesis no capítulo 41 e no versículo 16 que de Deus é que vem a resposta, de Deus é que vem este entendimento. É Deus que abre os nossos olhos para ver as oportunidades, para ver as portas que se abrem à nossa frente, para olhar e ver as possibilidades de aplicação, de conhecimento, de exercer aquilo que aprendemos, das informações que recebemos, das competências que adquirimos, dos cursos que fizemos, das coisas que conhecemos e que sabemos trabalhar, depois transformá-la em oportunidades, transformá-la em possibilidades, transformá-la em projetos, transformar isso carece de entendimento. Porque não chega a encher a cabeça de alguma coisa e depois não saber aplicar. A informação carece do entendimento e da compreensão e depois de um plano de ação. Repare que José apresentou-se diante do faraó. O faraó, a única coisa que tinha pedido era que lhe dissesse o que é que o sonho significava. E, no entanto, ele chegou diante do faraó com muito mais que isso. Chegou diante do faraó, apresentou-se dizendo não só o que o sonho significava, como explicando o valor que aquele sonho implicava, o valor enorme daquela informação, e a seguir, pegando nesta informação e estabelecendo um plano de ação dos passos que era necessário dar para que este problema que surgiria depois dos 7 anos de abundância, o problema da fome que viria mais tarde, fosse resolvido. Criando uma acumulação durante os primeiros anos. Por isso foram construídos os silos enormes no Egito e as grandes cavernas de construção para guardar os cereais, que foram guardados nas cidades, nas povoações próximas às pessoas, e depois, quando chegou a altura, com administradores colocados à frente da nação toda, e com gente para trabalhar sobre este projeto, foram distribuídos cuidadosamente, de modo a que a fome não se sentiu. Esta distribuição criteriosa, depois de um tempo de retenção e de ser guardados nos tempos de grande abundância, para ser distribuídos depois nos tempos de escassez e de fome. Meus queridos irmãos, sem este plano de ação, sem este projeto que pegou na informação, pegou no conhecimento, e foi elaborado um plano da sabedoria de Deus. Isto é a sabedoria de Deus. Não admira por isso que o faraó, olhando para isto, disse: este é o homem certo para desenvolver este projeto, já que foi a ti que Deus te revelou e te mostrou. E diante de todos, ele foi empossado como o primeiro-ministro do Egito, abaixo do poder e da autoridade máxima que era o faraó. Ora, nós estamos a tratar, ao falar sobre estas mudanças e alterações, como José se preparou para estas coisas, mas nós falamos anteriormente sobre isso. Eu não queria alongar-me mais porque o nosso tempo é precioso para falar hoje, dar um passo mais e falar acerca das mudanças e do surgimento de mudanças e da relação entre o planeamento e mudanças de vida. Por vezes as pessoas debatem-se diante de situações que querem mudar e querem transformar, e queremos ver alterações e mudanças imediatas, e às vezes nós parece que estamos a batalhar contra paredes de betão que não se movem, situações de grades invisíveis que não nos deixam sair, que não nos deixam avançar, que não nos deixam melhorar, que não nos deixam transformar as situações.
é o caso de Jacó. É muito interessante que Jacó faz nós vimos a primeira parte da vida de Jacó, quando ele está a fazer aquela aliança com Deus, e entretanto, é muito interessante isto, porque aqui no capítulo 28 ele tem esta revelação de Deus, e depois, durante vários capítulos, nós não vemos que haja mais revelação de Deus, pelo menos de grande monta, de grande transformação ou mudança, mas damos-nos conta que houve uma grande transformação e mudança por causa de uma revelação de Deus que surgiu, sabendo nós que ela apareceu 20 anos depois. Quer dizer que durante aqueles 20 anos não houve mudanças na vida de Jacó. 20 anos em que a situação de vida dele foi igualzinha. Igual. 20 anos em que a vida esteve estagnada. 20 anos de sofrimento. É ele próprio que diz isso nas Escrituras, quando faz o seu desabafo e a sua queixa, que eventualmente terá repetido mais que uma vez, diante de Labão e dos seus primos, dos filhos de Labão, que eram primos dele, já que Labão era irmão da sua mãe. E ele apresenta isto como um lamento, como uma lamentação, como uma queixa. Uma queixa que não fez mudar nada. Um lamento que não alterou nada. Ele disse 20 anos, capítulo 31 de Gênesis, versículo 38. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e cabras nunca perderam as crias. Não te apresentei o que era despedaçado das feras. Versículo 40. Eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pelo frio, pelo gelo, pela geada. O meu sono fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa. 14 anos te servi pelas tuas filhas. 6 anos pelo teu rebanho e 10 vezes mudaste de salário. Versículo 42 diz: se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, certamente me despedirias agora de mãos vazias. 20 anos. Diga comigo 20 anos. 20 anos com a vida parada, sem mudanças nenhumas, sem alterações nenhumas. Já reparou que a nossa vida é feita de mudança? Como o poeta dizia, nossa vida é feita de mudança. Há mudanças que são inevitáveis, são as próprias mudanças que acontecem sem que a pessoa tenha que fazer muito para acontecer. A mudança da idade, a mudança de alguma brancura nos cabelos, a mudança no guarda-roupa. A pessoa chega a uma secção do guarda-roupa. Esta parte aqui estou à espera que me sirva. Estou à espera que a vida ande para trás e volte a servir-me o 42, o 45, o 50. Já reparou que a vida não se compadece com este tipo de coisas? Vai avançando. As mudanças são inevitáveis. Estas mudanças em que de repente os seus filhos eram pequenos, depois já têm outros pequeninos, mas já não são filhos, são netos. E foi depressa, foi rápido, foi mais rápido que aquilo que parece. As mudanças de situações novas que a pessoa não pode fazer nada para isso. Sendo que do controle do tempo, ou do controle acerca de mudanças na nossa vida, a única forma que há de poder ter algum controle sobre as mudanças é que elas se iniciem por nós. Que elas sejam iniciadas por nós. Vamos olhar para este caso de Jacó. Jacó podia ignorar a situação dele. Às vezes nós fechamos os olhos, queremos ignorar, fazemos conta que não vemos um problema que está ali e ignorá-lo, pensamos que ele desaparece se o ignorarmos. Eu vou ignorar isto vai desaparecer. Não vai, não. O problema vai lá estar. Há pessoas que pensam o tempo, tudo muda e tudo cura. Não é bem assim. Passaram aqui 20 anos e não houve cura.
Passaram aqui 20 anos e Labão não mudou. Passaram 20 anos e não se transformou nada. Passaram 20 anos e ele continuou a sofrer isto e a queixar-se e a lamentar-se sem mudar 1 metro da situação em que estava, 1 milímetro da situação em que se encontrava, sem alterar nada da sua realidade. Estava pobre, continuou pobre, ficou pobre e ia continuar pobre se não fosse uma intervenção de Deus através da revelação. E queixar-se também não adiantou nada. Resistir ao Labão não podia, porque o outro alterava as normas, alterava os contratos, alterava as coisas, mudava as coisas a meio. Não havia forma de lutar contra aquilo. Depois era família. É outro problema. Quando isto acontece dentro de uma família, é um problema também de gravidade maior ainda. Por isso há até pessoas que nem querem ter negócios com a família. Não conhece ninguém? Há umas pessoas assim. Ajustar-se. Ele tentou ajustar-se à realidade. Mas ajustar-se à realidade não alterou coisa nenhuma. Tentou fazer-se vítima. Sou vítima do Labão. O Labão rouba-me. O Labão esfola-me vivo. O Labão tira-me tudo. O Labão aldraba-me. Rouba-me, prejudica-me. Também não adiantou nada. Porque fazer-se de vítima diante das mudanças que são necessárias implementar, não resolvem. Não é para a pessoa desenvolver um espírito de vitimização. Sou vítima. Estou aqui. O Labão devia me ajudar. Em vez de me ajudar, prejudica-me. Também não resolve. A única mudança que aconteceu e quando aconteceu foi quando ele se levantou com a revelação de Deus. E Deus lhe disse, dá início à mudança. Enviou um anjo. E disse para ele, eu tenho visto tudo o que Labão te fez. Estava à espera que falasses comigo sobre isto. Passaram 20 anos, tens-te queixado, resistido, batido com os pés, feito de vítima, sofrido, chorado, mas não te adiantou nada, porque só agora é que falaste comigo. E aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E aquele que bate, se abrirá. Quer dizer que sem falar com Deus no assunto, sem ligar o problema à presença de Deus e ao poder de Deus, não houve mudança nem alteração de nada. Visto que a sua aliança tinha sido com Deus 20 anos atrás, no capítulo 28, e esta aliança com Deus esteve inerte, esteve inativa, esteve desativada, e só foi ativada a promessa de Deus e ativado o plano de Deus e ativado o poder de Deus quando ele, no seu desespero, se voltou para Deus. Se não fosse o Deus de Abraão, se não fosse o Deus de meu pai, quer dizer que ele clamou por falta de conhecer melhor, ele disse, o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus do meu avô. Aquelas pessoas que não conhecem bem Deus e que dizem assim, e eu oro ao Deus daquele pastor ali, oro ao Deus daqueles crentes que andam ali, e eles oram e recebem, e eu tenho falado para as paredes e não me vem resposta nenhuma, por isso eu peço ao Deus deles. E este está a dizer a mesma coisa. O Deus que, repare que a relação com Deus está uma relação distante, passados 20 anos ele não desenvolveu a sua relação com Deus, ele está a tratar tudo à sua maneira, de ver se consegue se esforçar, trabalhar noite e dia. E os resultados são zero. A gente a batalhar tanto e a lutar sozinhos contra problemas tão difíceis que não há maneira de se vencerem a não ser através do poder de Deus. É necessário todos nós percebermos isto, que se não for através do poder de Deus, da sabedoria de Deus, do entendimento que vem da sua presença e de um desespero positivo. O que é um desespero positivo? Há um desespero positivo e um desespero negativo. O desespero negativo é da pessoa que desacredita de tudo, que quer acabar com tudo até acabar consigo próprio. O desespero positivo é o desespero de alguém que busca no Deus Criador dos céus e da terra, que tem que haver uma mudança e que chegou o tempo dessa mudança e que não vai tolerar mais não existir essa mudança e transformação. Quer
quero ver essa glória de Deus, quero ver esse poder de Deus, quero ver esse milagre de Deus, quero ver essa bênção de Deus. Se houver um desespero positivo neste contexto em que a pessoa busca, o desespero positivo de José passou da cova para o trono do Egito. E o desespero positivo de Jesus passou do Getsemane pela cruz até o trono dos céus e da terra. O desespero positivo de algumas pessoas que buscam em Deus uma mudança radical para a sua vida e uma transformação através do poder de Deus, porque não querem mais passar a queixar-se, a lamentar-se. E agora há tantos sítios onde se lamentar. Isso só é possível através de um planeamento, de uma visão, da recuperação da visão. Essa visão do sucesso e da abundância de Deus que ele tinha estabelecido. Foi o anjo que lhe lembrou isso. Foi o anjo que disse para ele, nesta visão que ele teve, levanta agora os teus olhos. Sabe que levantar os olhos significa isso mesmo? Ter a visão própria da visão que vem de Deus. E vê, visualizando. Vê em visão que todos os rebanhos são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna. Capítulo 31, versículo 13. Eu sou o Deus de Betel. Veja que Deus aceitou o nome que ele alterou para aquele lugar, chamando Betel àquele lugar. Quem chamou casa de Deus àquele lugar do seu encontro com Deus, quem chamou lugar desse encontro com Deus foi Jacó. E Deus aceitou, ele diz, eu sou o Deus desse lugar que tu chamaste Betel. Esse lugar que tu puseste o nome da tua relação com Deus, de casa de Deus. Esse lugar de encontro com a presença de Deus. Eu sou o Deus desse lugar. Esse lugar não se chamava Betel. Quem lhe passou a chamar Betel foi Jacó. Esse lugar chamava-se Luz, que ele chamou-lhe Betel, é casa de Deus, lugar da presença de Deus, lugar de comunicação entre Deus e a minha vida, lugar da comunicação entre Deus e a minha vida. Sabe por que é que se chama casa de Deus? Porque é representativo deste lugar em que nós estamos, deste lugar da presença de Deus. E sabe qual é o lugar representativo deste lugar em que nós estamos, de receber de Deus, de receber unção de Deus, visita de Deus, revelação de Deus, conhecimento de Deus? É o símbolo e o lugar que está simbolizado no início da Bíblia, no Éden. O lugar do espaço do encontro com Deus. Naquele lugar de encontro com Deus, ele alterou o nome para lhe chamar casa de Deus. E durante 20 anos isso esteve varrido da sua mente, esquecido do seu compromisso com Deus, esteve anulado no meio dos problemas, no meio das lutas, no meio do sofrimento. É para você ver que os sofrimentos, as lutas, as batalhas, as dificuldades, os problemas da vida podem apagar as memórias da nossa relação com Deus. E nessa fragilidade nós perdermos a noção do que é fundamental e mais importante. Perdendo a visão, lembrando um comentário extraordinário de Helen Keller, que quando um dia, como sabem, ela era cega, não é? E nos escritos extraordinários dela, um dia numa entrevista perguntaram, já que ela era cega, e viver uma vida toda, e no caso dela com sucesso, com conhecimento, com tanta criatividade, com tanta capacidade, devia ser ainda mais terrível de uma pessoa tão sensível, ser cega, ou completamente cega. E perguntaram-lhe isso. Um jornalista teve a ousadia de lhe perguntar, o que é pior do que ser cego? A resposta pronta dela, pior do que ser cego, é não ter visão. Não ter visão. Não ter uma visão de si mesmo, uma visão de futuro, uma visão dos seus projetos, uma visão das suas realizações, uma visão das suas capacidades, uma visão do que quer alcançar e do que quer fazer. Muita gente tem uma visão olhando para o passado ou para o presente,
e perde a visão de futuro. Não fazer um planeamento é deixar-se controlar pelos imediatismos da vida. E sem um planeamento, sem coisas simples, planos simples, que com certeza a maior parte de nós que estão aqui, ou quase todos, ou espero que todos, tenham numa agenda todos os dias. Tenho que fazer isto. Pequenas coisas, anotações simples. E verifique se no dia anterior e no dia seguinte, ou se para trás ficou alguma coisa para trás, e risco o que está feito e o que não está feito, o que não está feito, passe para a frente para ser feito. Um planeamento simples, diário. Tão simples como ir às compras, ter uma lista. Diz, vou lá, trago isto, arroz, massa, aquilo e outro e tal, e em 15 minutos está feito. Mas se a pessoa vai sem lista nenhuma, sem nada, vai à procura de qualquer coisa, ora, eu parece que me lembro, não sei se me lembro, mas talvez faça falta isto e aquilo. Primeiro, demora 3 ou 4 vezes mais tempo, perde enorme quantidade de tempo, depois compra coisas que não lhe faziam falta. E às tantas, o que era mais necessário e urgente, esqueceu-se e tem que voltar lá. O que a falta de um simples papel e de um lápis conseguem fazer para que a pessoa vá direto ao assunto. Vamos a falar de mudanças, de otimização do nosso tempo, de planear uma simples lista, por amor de Deus. O que é que o planeamento faz? Para si, acerca do que quer, para onde vai. O planeamento faz com que haja um aproveitamento do tempo de uma forma extraordinária. Porque a pessoa não se deixa contaminar pelas distrações. Agora, quem não vai a caminho de nada, quem não vai a realizar nada, quem não vai com pressa para chegar a algum sítio, quem não vai com planeamento e com marcações para fazer alguma coisa, se recebe um telefonema, olha, Zé, passa aqui, toma um café. E lá vai o Zé tomar um café porque tem todo o tempo do mundo, porque não vai para lado nenhum. Tanto ele vai ir para ali, como tomar chá, como a seguir ser convidado para outra coisa qualquer e vai. Mas se ele está organizado, estruturado e planeado, o tempo é limitado. Já reparou que o nosso tempo de vida não é eterno? Espiritualmente é, mas fisicamente não. Quanto tempo temos para realizar as coisas que queremos realizar? Quanto tempo nos falta para realizar os nossos sonhos? Quantos anos de vida saudável teremos ainda para os concretizar? Quantas forças teremos para chegar aos resultados que queremos obter? Se isto não preocupa ninguém, se isto não ocupa um pensamento positivo de uma ação determinada na nossa vida, então significa isto que andamos à deriva como Jacó durante 20 anos. E não se iluda, o diabo é um exímio e astucioso inimigo para nos deixar no mar alto à deriva, sem rumo certo, até se esgotarem as nossas forças a remar contra ventos e marés. Planear, olhar com atenção, estabelecer um curso de ação, pedir a sabedoria de Deus para passos inteligentes de ação para chegar aos alvos e às metas estabelecidas, e a força e a determinação para as realizar, é indispensável, fundamental, estabelecer para onde se vai, para aproveitar o tempo e as nossas forças para lá chegar. Amém? Quando Jacó viu isto, entendeu acerca da revelação de Deus e da sua ligação ao poder de Deus, alterou toda a sua vida, alterou a vida dele e alterou principalmente a vida do José, que nesta altura era muito bebê. Assim que os primeiros anos destes 20 anos à deriva em que Jacó esteve, educou os outros filhos mais velhos. Mas quando Jacó atinge a sua maturidade espiritual e Deus muda o nome dele e a identidade dele para Israel, que significa príncipe de Deus,
E Deus disse: agora és um príncipe, agora és um homem poderoso em Deus para alterar coisas, para planear e executar, para chegar a resultados muito poderosos. Nesta altura, José é um bebê e fica ao lado dele. E é educado, ao contrário dos outros mais velhos que foram educados nos anos de turbulência de seu pai, que assistiram às incredulidades, aos sofrimentos, às angústias, às opressões. Este José nasce nos anos em que o seu pai é um príncipe, educado aos pés de um príncipe. Você olha para José e vê uma diferença extraordinária entre ele e os seus irmãos. As influências. E isto refere-nos só, e terminamos, sobre as influências que recebemos. As influências na nossa vida. Quem são os autores que nos influenciam? Quem são as leituras que nos influenciam? Quem são as pessoas de quem recebemos influência? Quem são o caminho das bênçãos que nos motivam, que nos capacitam, de quem recebemos instrução e de quem recebemos a bênção de Deus? Eu creio que estas coisas todas fazem muita diferença para o resultado final. E o meu desejo, sinceramente, igualmente para cada um dos meus irmãos em Cristo, é que este ano seja um ano de uma mudança tão grande que deixe os nossos inimigos de boca aberta. Que deixe de surpresa muita gente a olhar para si e a ver a vitória tão grande que Deus colocou nas suas mãos. A bênção tão grande que Deus colocou nas suas mãos. De um momento para o outro, de um ano para o outro, Jacó tomou um caminho de subida e de uma ascendência na sua vida que nunca mais parou, por causa desta relação com a ligação ao poder de Deus na sua vida. Nunca mais Jacó viveu sem o poder de Deus. E transmitiu essa ligação ao poder de Deus para os seus filhos que o quiseram ouvir. Infelizmente os mais velhos já não quiseram ouvir tanto, mas os mais novos ouviram com atenção. E entre esse mais novo está o José, que se prepara nesta linhagem para ser o próximo ungido de Deus. Um grande abraço para todos. Vocês são todos ungidos de Deus. Amém? Diga isso para o seu irmão que está lá. Tu és ungido de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra. Damos-te graças desta palavra em nossos corações. Uma palavra que produza um fruto de vida, um fruto de vitória em nossa vida. Uma palavra que se transforma em realidade nas batalhas e lutas, nas situações que nós queremos ver transformadas e mudadas pelo poder de Deus. A única batalha que agora temos é a batalha da fé, mantendo a nossa fé, mantendo a nossa confiança no poder de Deus, mantendo a nossa ligação ao poder de Deus. Amém? Diga isso comigo. Eu creio em Deus e eu creio no poder de Deus. Creio que com a graça de Deus os sonhos se transformarão em realidade, através da informação, do entendimento que vem do alto, da sabedoria que vem de Deus, da ligação ao poder de Deus, mantendo a nossa vida agarrada ao poder de Deus, comprometidos com Deus. Com certeza não falhará a bênção de Deus de se manifestar.